Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha que envolve eletromagnetismo para nós. Olha só. Em um ambiente no qual se retirou praticamente todo o ar, as placas de um capacitor estão arranjadas paralelamente e carregadas com carga de mesma magnitude, mesma intensidade, que ele chama de quesão, só que sinais contrários. A de cima, a placa azul positiva, a de baixo, placa vermelha negativa para nós, certo? Produzindo na região entre as placas um campo elétrico, que pode ser considerado uniforme, com módulo igual a 10 elevado a 6 volt por metro. Uma partícula carregada negativamente, com carga de módulo igual a 10 a menos 9 coulombs, é lançada com velocidade de módulo V0 igual a 100 metros por segundo, ao longo da linha que passa exatamente pelo centro da região entre as placas, como mostrado na figura. A distância Dzinho entre as placas é igual a 1 milímetro e despreze os efeitos gravitacionais. Então, olha só que bacana. Primeiro que essa partícula, ela tem um lançamento horizontal, é como se fosse um lançamento horizontal para nós. E ela é lançada exatamente no ponto médio entre as placas. Então, se a distância entre as placas é 1 milímetro, ela está sendo lançada a uma distância das placas de meio milímetro, tanto da placa de cima como da placa de baixo. No item A, ele pergunta, a ponte entre as trajetórias 1 e 2 mostradas na figura, aquela que mais se aproxima do movimento da partícula na região entre as placas. Senhores, se nós estamos lançando aqui uma partícula negativa, obviamente que ela se atrai com a placa positiva para nós, certo? Então, a trajetória que ela está seguindo é mais próxima da 1 do que da 2. Então, a resposta do item A seria a trajetória 1 para nós aqui. Fechou? Aí no item B, olha o que ele quer no item B. Sabendo que a massa da partícula é igual a 10 micrograma, 10 micrograma, ou seja, 10 vezes 10 a menos 6 gramas. E quando eu for trabalhar com massa, eu tenho que trabalhar no sistema internacional, certo? Então eu teria que multiplicar ainda por 10 a menos 3. Então essa massa aqui, ó, vocês vão ter que tomar cuidado, ela ficaria 10 vezes o micro, que é 10 a menos 6, e passar de grama para quilograma, eu ainda preciso multiplicar por 10 a menos 3. Ah, peão, poderia colocar aqui tudo dá 10 a menos 8, né? Pode, eu não vou fazer isso. Eu vou jogar esse número grande lá dentro, porque pode ser que dê cancelamento, tá? Aonde a gente for trabalhar aí, vamos analisar. Se der cancelamento, facilita a nossa vida, certo? Então, olha só. Determine a que distância horizontal a partícula atingirá uma das placas, supondo que elas sejam suficientemente longas. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Essa partícula, ela vai ser lançada horizontalmente com uma velocidade V0 de 100 metros por segundo. Nós sabemos que ela vai subir. Então, na hora que ela entra aqui, uma força elétrica aparece nela e começa a deslocar essa partícula, ó, para cima. Perceba que é um lançamento horizontal ao contrário do que nós estamos acostumados, né? Já que aqui ele despreza ainda os efeitos gravitacionais, a gente não precisa nem pensar na força-peso nesse caso. E ele quer saber o seguinte, pegando desde a posição inicial que ela estava até o momento que ela toca essa placa de cima, qual é a distância Dzinho na horizontal que ela vai percorrer? Meninos, perdão. Para achar essa distância Dzinho, o final da conta ele é muito simples. Porque na horizontal o movimento é uniforme. A gente não tem nenhuma força agindo na horizontal, não é verdade? Se o movimento é uniforme, a gente vai fazer velocidade, é o ΔS, sobre o tempo que demora para acontecer isso. Sobre o ΔT. A velocidade eu tenho, vale 100 metros por segundo. O Dzinho é o que nós queremos. Então a única coisa que está faltando é descobrir quanto tempo tudo isso daqui demorou para acontecer. Só falta o tempo, porque aí é só jogar na equação do mu e resolver o nosso problema. Bom, como que nós vamos descobrir quanto tempo demorou para ela se alongar, né, percorrer essa distância Dzinho? Eu preciso descobrir quanto tempo demorou para ela poder subir até a placa azul, até a placa mais Q. Lembrando que na vertical, nós temos uma força atuando na nossa partícula, né? Que no caso é a força elétrica. Essa força elétrica é a única força agindo na nossa partícula, portanto é a força resultante. Então é essa força que determina uma aceleração para a nossa partícula pela segunda lei de Newton. Então percebo que aqui na vertical
o movimento que nós estamos trabalhando, senhores, é o chamado movimento uniformemente variado. Isso é garantido porque ele falou para nós que considera esse campo elétrico uniforme. Se o campo elétrico uniforme, a força elétrica é constante. Se a força elétrica, que é a nossa resultante, é constante, garante que a aceleração também é constante. Então eu vou precisar trabalhar com as equações do move. Eu vou precisar descobrir quanto tempo demora para ela subir a placa. Para ela subir a placa, eu sei uma coisa. Eu sei que a distância que ela percorre, ó, desde o momento que ela entrou aqui até chegar na placa aqui para nós, a distância que ela vai percorrer nessa direção vertical é metade daquela distância Dzinho, não é verdade? Eu também sei a velocidade inicial dessa placa na direção Y, dessa placa não, dessa carga, né? A velocidade inicial dela vale zero, porque essa bolinha nem subia, nem descia no início. Ela só tinha deslocamento horizontal. Eu preciso descobrir o tempo dela, e a única coisa que eu tenho como encontrar aqui é a aceleração. Então eu percebo que a melhor equação que nós vamos ter para trabalhar do move seria a equação do sorvetão. Lembra dela? Ó, delta S é V0T mais A sobre 2 vezes T quadrado. Aqui, o delta S vai ser aquele Dzinho dividido por 2. É a distância que ela vai percorrer. O V0 seria aquele VY0 para nós, tá? Porque eu estou trabalhando na vertical. A aceleração dividido por 2, tudo isso vezes T quadrado. Bom, o VY0 nós sabemos que vale zero. Então, a gente já pode afirmar que esse termo vai zerar, certo? A distância aqui vale 1 milímetro, eu tenho que colocar em metros no sistema internacional, né? Então vai ficar 1/10 a menos 3 metros dividido por 2. Tudo isso é igual a aceleração sobre 2 vezes t quadrado. Ou seja, para a gente poder descobrir quanto tempo demora para ela subir, eu preciso descobrir o valor da minha aceleração. Certo ou não? Então, para a gente poder calcular a aceleração, nós vamos trabalhar aqui, ó, pela segunda lei de Newton. Estão lembrados? Ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante para nós é a própria força elétrica. E essa força elétrica nós calculamos pela FEC. Estão lembrados? Então é a carga em módulo, né? Vezes o campo elétrico. Tudo isso é igual a massa vezes o módulo da aceleração. O campo elétrico ele deu, vale 10 a sexta volt por metro. A carga ele também forneceu. Ela vale 10 a menos 9 coulombs. A massa está aqui embaixo, foi citada no próprio item B, que é todo aquele trambolho que eu falei para vocês, ó. É o 10 vezes 10 a menos 6, que era do micro, e vezes 10 a menos 3, que é para passar para quilograma. Tudo isso vezes a aceleração. Aqui percebo agora, ó, que 10 a menos 6 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 9 de um lado e do outro, ó, pumba, percebo que a gente nem fez conta, né? Então cancelou tudo. Esse 10 a 1 passa dividindo 10 a sexta, 10 a sexta dividido por 10 a 1, a gente chega que essa aceleração vai dar 10 a quinta metros por segundo a cada segundo. Portanto, ele vai ser acelerado para cima, ó, a nossa aceleração, ela vale 10 a quinta. E agora ficou fácil, né? Um 2 de um lado cancela com 2 do outro, o 10 a quinta passa dividindo, então nós vamos ficar 10 a menos 3 dividido pelo 10 a quinta, que é o valor da aceleração que nós encontramos. A gente vai chegar aqui 10 a menos 3 dividido por 10 a quinta, aliás, 10 a isso a quinta, vai dar 10 a menos 8 essa conta, né? E aí, tirando raiz quadrada de 10 a menos 8, a gente descobre que esse intervalo de tempo, que nós chamamos de Tzinho, né? Tanto para ela subir como para ela se arrastar na horizontal, ele vale raiz quadrada de 10 a menos 8, que vai dar 10 a menos 4 segundos. Portanto, agora a gente consegue finalizar o nosso item B, né? No item B, nós vamos falar que na horizontal, a velocidade é o delta S sobre o delta T. Nesse caso, a velocidade é o V0. O delta S é aquela distância Dzinho. E o delta T, eu vou mudar, tá? Deixa eu mudar aqui rapidinho. Essa distância aqui eu vou chamar de X. E aí também vou mudar aqui, então, essa distância Dzinho, eu estou chamando de X, só para não confundir com o Dzinho da vertical, né? Agora que eu me atentei, só para não confundir. Então, a velocidade é a distância que ele vai percorrer, que é X, dividido pelo tempo T. Portanto, nós sabemos que o V0 vale 100 metros por segundo. O X é o que nós queremos. E esse Tzinho, nós acabamos de descobrir que ele vale 10 a menos 4.
Passo 10 a menos 4 multiplicando 100, que é 10 ao quadrado, a gente descobre que esse x ele vale 10 a menos 2 metros, ou 10 a menos 2 metros equivale a 1 centímetro para nós. Portanto, no item B, senhores, tudo isso que nós fizemos aqui, ó, é o item B para nós, certo? O x vale 1 centímetro, a distância horizontal que ele vai percorrer na placa. Vamos para o item C? Olha o item C. Quais seriam o sentido e o módulo de um eventual campo magnético a ser aplicado na região entre as placas e perpendicularmente ao plano da página? No caso, para você que está assistindo aí, perpendicular ao plano da tela para nós, né? Ou entrando na tela ou saindo da tela. Para que a partícula, em vez de seguir uma trajetória curva, permaneça movendo-se na mesma direção e no mesmo sentido com o que foi lançada. Então, olha que bacana, meninos. Para essa partícula ela não ser desviada, ela continuar numa trajetória retilínea, nós já sabemos que sobre ela atua uma força elétrica. Para ela não ser desviada para cima, tem que ter alguém puxando ela para baixo, para poder equilibrar a força elétrica. Obviamente que além de ter a mesma direção em sentido oposto, e no caso essa força é a força magnética para nós, tá? Para ela não sofrer nenhum desvio, a força magnética não pode ser menor do que a força elétrica. Senão a força elétrica ganha, a partícula continua subindo. Ela não pode ser maior que a força elétrica, senão ela ganha na força elétrica e a partícula desce. Então, nesse caso, ela tem que ter a mesma intensidade da força elétrica. Então, para a gente resolver o item C, nós vamos poder falar que a força elétrica que atua nessa partícula e a força magnética de um suposto campo magnético que a gente teria na região, elas têm a mesma intensidade. A força elétrica nós calculamos por FEC, né? E vezes o módulo de Qzinho. Tudo isso é igual à força magnética, que é o famoso BQV seno de θ. Detalhe, ele já garantiu que o campo magnético é perpendicular à superfície e a velocidade é paralela, né, a essa superfície, a tela para nós. Então, o ângulo entre o vetor e velocidade e o campo magnético vale 90 graus. E seno de 90 graus, eu posso afirmar que vale 1. Então, eu já sei que o θ com certeza vale 90. Qzinho de um lado e Qzinho do outro, eu posso cortar. Então, a gente vai chegar que o campo magnético, desculpa, o campo elétrico vale 10 a sexta volts. O campo magnético, ele é o que nós queremos calcular, né? E a velocidade da partícula vale 100 metros por segundo. Portanto, esse 100 passa dividindo, 10 a sexta dividido por 100, que é 10 ao quadrado, a gente chega aqui, o campo magnético, ele vale 10 a quarta Tesla para nós. Só que além de descobrir o módulo ou a intensidade, ele quer também que a gente descubra aqui a nossa sentido, né? O sentido desse campo magnético. Então, nós sabemos que a força magnética é para baixo, que a velocidade da partícula é horizontal para a direita, e que o campo magnético ou está entrando no plano da tela ou saindo do plano da tela. Para isso, a gente vai precisar da regra da mão esquerda. Então, eu vou trazer minha mão aqui para vocês. Olha lá. Aqui, meninos, olha lá. Nós conhecemos aí a famosa faça bom vestibular, não é? Dedão, faça o indicador B de campo magnético bom e o dedo médio V de velocidade. Eu já trouxe minha mão aí já na posição certinha para nós, ó. Então você vai pegar a tua mão esquerda e tentar simular aí, olhando para a tela, tá? Pega a tela aí como referência, olha lá, ó. O dedo médio que é velocidade para a direita, o dedão que é força magnética apontando para baixo, então a força é para baixo e a velocidade para a direita. Perceba que o indicador está apontando para você, saindo da tela. Então a gente poderia falar que o campo magnético está saindo da tela, se a carga fosse positiva. Como ele garante para nós que a nossa carga ela é negativa, lembre-se que quando a carga é negativa, a gente inverte a relação. Então, se o dedo indica que o campo magnético está saindo, por ser carga negativa, eu vou falar que o campo magnético ele está entrando na tela para nós, certo? Então, esse campo magnético vale 10 a menos 4 e ele está entrando no plano da tela ou no plano do papel para nós. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.